Nós terminamos o vídeo anterior com Satã já lançado do céu a essa região que, segundo alguns, fica no profundo da terra, mas, segundo a nossa interpretação, baseado numa edição muito importante, essa região ela fica para fora dos domínios, ela fica no vazio. Então, nós terminamos o vídeo anterior, verso 83, com ele já nessa região. E agora ele olha para o seu segundo em comando, o que será chamado de Beuzebu, quando os seres humanos se desenvolverem. Beuzebu é senhor das moscas. Ele olha para esse segundo em comando e vai fazer um discurso. Nós temos um grande desafio aqui para os próximos 20 versos, que é o seguinte: o discurso dele é muito confuso, né? Mais confuso que você esperaria de uma sintaxe invertida de uma epopeia. Então, não é só a confusão da dificuldade da sintaxe invertida que a gente encontra, sei lá, na Ilíada, na Odisseia, né? Em textos mais antigos, os tradutores acabam fazendo isso. Não é só esta confusão que não é muito uma confusão, é uma dificuldade sintática, né? Aqui é efetivamente uma confusão. Então, às vezes ele não conjuga um verbo bem aqui no inglês, né? Às vezes ele faz uma inversão, ele meio que não coloca sujeito ali, você não sabe o que está acontecendo, né? Existem explicações possíveis para isso. A primeira é que ele está totalmente atordoado, né? Lembre-se que ele caiu de uma distância enorme, e não só a queda, né? Ele estava no céu, ele estava na completa ordem, né? Por mais que ele tivesse se levantado em rebeldia, ainda assim ele estava no céu, ele estava na presença de Deus, né? De repente ele está nesse lugar de sofrimento e de repente tudo muda, né? Então a primeira explicação é que ele está muito confuso, ele está muito tonto, né? Quer seja por ausência do céu, quer seja pela queda. A segunda explicação é o diabo tem que mentir para si mesmo, ok? E aqui, se você já leu Machado de Assis, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, principalmente, você vai entender muito melhor. Se você não leu, tá na hora de ler, né? Por quê? Porque uma coisa que Machado mostra muito bem é que toda vez que nós vamos mentir a verdade, né? Mentir a nossa consciência, mentir ao que é certo, né? E nessa medida mentir à voz de Deus, não precisa nós entendermos voz de Deus como aquela coisa mais religiosa, essa aqui é uma outra discussão. Nós podemos entender a voz de Deus dizendo assim, ó, olha, e esse celular aqui é preto, né? Isso é a voz de Deus. Dizer 2 mais 2 é igual a 4 é dizer a palavra de Deus, né? Dizer 2 mais 2 é igual a 5 é dizer a palavra do diabo, a mentira, né? Bom, então eu não preciso pensar num Machado de Assis religioso, né? Toda vez que eu vou mentir a minha consciência, então eu fiz uma coisa, eu sei que é errado. Eu sei que o que eu tô fazendo é filha da putagem, né? Só que eu, através de muitos malabarismos linguísticos, filosóficos, textuais, etc., eu simplesmente deixo a coisa tão confusa ali e uso de diversos estratagemas, eu acho. Eu procuro depois essa palavra. Mas eu uso diversas estratégias, agora isso ficou na minha cabeça, para me enganar, ok? Porque assim, não tem como eu mudar a realidade, né? Tem como, é claro, eu trabalhar com a realidade, fazer os processos, eu posso pintar esse celular de branco. Você sabe que eu não tô falando disso, né? Eu tô falando que não tem como eu mudar que esse celular agora é preto, né? Eu posso pintar ele de branco, mas ainda assim a verdade vai continuar que ele foi preto quando eu disse que ele era branco, né? Não tem como eu fazer isso, mas tem como eu mudar minha mente. E dentro da minha mente, dentro do meu universo intelectual, eu crio a minha própria verdade, ok? Só que esta verdade necessariamente tem que vir da confusão. Por quê? Porque clareza é ver. E se você vê, você tem que admitir que o celular é preto, que 2 mais 2 é igual a 4. Não tem o que fazer, né? Ora,
O diabo, ele não pode admitir algumas coisas para ele mesmo, né? Então, é melhor que fique numa confusão. E aqui, diga-se de passagem, né? Parece que o nosso tempo está prontinho para ser perfeitos, para criar perfeitos discípulos do diabo, né? Pessoas que pensam que a verdade estão dentro delas e não, a verdade não pode ser compartilhada, né? Não estou dizendo que a verdade não está dentro de você. Eu estou dizendo que as pessoas hoje em dia, por todo o ambiente cultural, há uma corrente muito grande, vamos tirar as pessoas muito geral, né? Há uma corrente cultural muitíssimo forte que diz que não é que a verdade está dentro de mim como reflexo da verdade que está aqui para todos nós, né? A verdade está dentro de mim como eu crio a própria verdade, eu sou autor da verdade. Bom, se eu sou autor da verdade, eu fecho os olhos, não olho mais para celular algum, né? E digo que o celular é branco e ninguém consegue me convencer do contrário, né? Então, em determinada medida, é exatamente isso que o diabo irá fazer aqui, né? Ele vai tentar esconder algumas coisas, outras coisas ele vai colocar outros nomes, né? Então, por exemplo, a sua derrota, ele vai colocar outro nome, mas nesse processo o discurso vai ficando cada vez mais complexo, né? Não é à toa que se você pega, vamos voltar, né? Fazendo digressão nesse vídeo, você pega um livro do Chesterton, por exemplo, que é difícil, ele tem uma sintaxe às vezes muito rica, né? Ele me lembra Machado de Assis em alguns aspectos, assim, sabe? Mas mesmo assim, basta você ter atenção e dedicação que tudo vem para clareza. Então você pega alguém como o Chesterton e pega, sei lá, pega o Lukács, tem pessoas que pronunciam Lukács, ou sei lá como é que se pronuncia, mas pega o Lukács, que é um filósofo assim, e o raciocínio dele é tão circular, é tão escorregadio que as coisas são e não são, e, né? E você não chega a conclusão nenhuma, né? Não é à toa que tende, que o Chesterton é cristão, né? Ele preza por essa clareza, né? Bom, pro diabo, quanto mais escuro, melhor, né? Não tô falando que Lukács é do diabo, tá bom? Nem conheço ele suficientemente, mas eu, por exemplo, tem aquele livro mais famoso dele, Consciência de Classe. Bom, eu esqueci, Dialética da Consciência. Bom, mas assim, sem pensar nem nas ideias que estão ali, né? O modo de escrever, o modo de defender a verdade é uma coisa, né, que ama a confusão, né? Bom, então tenhamos em mente isso conforme nós vamos ler o discurso do diabo. Nós, brasileiros, temos um problema extra. O problema extra é o seguinte: o tradutor vai interferir nesse processo, né? O escritor ele já vai ter ali uma determinada confusão que ele quer que o diabo tenha. E o tradutor ele vai ter uma metrificação. Então ele pode, das duas uma, ele pode jogar mais confusão em cima de confusão. Porque o certo em discursos como esse não é que, se eu sair aqui falando um monte de palavras, eu não vou convencer ninguém. O certo desses discursos obscuros que tentam negar a verdade é que a pessoa meio que veja um pouco de luz, mas esteja na escuridão. E é nesse lusco-fusco que a pessoa é enganada ou se engana, né? O nosso tradutor ele pode jogar mais confusão em cima da coisa e deixar tudo escuro, e aí perdeu o objetivo, ou ele pode jogar luz demais, organizar as ideias ali, e também o objetivo foi perdido. Então é quase absurdamente difícil, quase impossível você traduzir esta passagem de modo satisfatório. Então eu proponho o seguinte: no próximo vídeo eu vou tentar ler a tradução do nosso tradutor, e ver se a gente consegue entender ou não entender algumas coisas. E depois eu fiz uma tradução bem porca, já vou avisando, fui lendo e traduzindo assim, né? Mas para ver se numa tradução mais ao pé da letra, mais literal, esse discurso, essa força da confusão do discurso aparece por uma outra face. Então a gente vai olhar para o mesmo discurso por duas faces, a face desse tradutor e a face de uma tradução assim ao pé da letra.